Então, boa noite. Meu nome é Leopoldo, sou mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso mestrado em Informática em Saúde. E aí, pela disciplina do professor Alexandre e professor Martin, a gente vai apresentar um artigo publicado na disciplina, né, que seria Gestão do Conhecimento e Base de Dados. Como a gente falou, professor Martin e professor Alexandre. E o artigo que a gente vem apresentar hoje é Projeto de Banco de Dados e Rotina PL-SQL para distribuição de imunizantes no estado de São Paulo. É um artigo que foi publicado, submetido em setembro de 2021 e publicado em dezembro de 2021, pelos autores Tiago, André, Flávia e Patrícia, da Faculdade de Tecnologia de Bauru. Então, o artigo ele traz um resumo, né, apresentando o motivo, né, que levou à formação, né, que seria em relação ao Covid 2019, uma doença que aí a gente não precisa explicar, né, com um efeito pandêmico que trouxe muitas perguntas e de forma a organizar usando o banco de dados. Tá? Então, a introdução do artigo ele traz, né, ele escreve, como eu falei, o Covid, né, o que aconteceu no mundo inteiro. O objetivo do estudo é uma análise exploratória de um cenário pandêmico e criação de um projeto de banco de dados que contemple uma rotina de PL/SQL para atualização do quantitativo vacinal a ser distribuído para os departamentos regionais de saúde, através do uso de function e triggers em tabelas através do sistema de gerenciamento de banco de dados, né, do Oracle. A construção de um modelo de banco de dados e a utilização de rotinas de linguagem procedural de banco de dados facilita a interação entre os órgãos de administração pública no tocante à distribuição adequada de imunizantes. Isso foi muito interessante porque o artigo, a fundamentação teórica foi essa necessidade da vacinação em massa e a falha logística vacinal que aconteceu em dois estados brasileiros, que foi marcante, que foi o estado do Amapá e Amazonas, onde, em 2021, onde o Amapá, que precisava de cerca de 2.000 doses de vacina em um momento, recebeu 76.000 doses. E o Amazonas, que precisaria de cerca de 120.000 doses, recebeu 2.000 doses, respectivamente. Então, essa falha logística, a necessidade de vacinação em massa e essa forma de aplicação da rotina PL/SQL de banco de dados trouxe essa fundamentação teórica. Tá? Então, um banco de dados relacionais utilizam a Structured Query Language, que é o SQL, que é um padrão internacional utilizado para manipulação de dados, efetuar consultas e solicitar informações a partir de critérios determinados pelo programador. Existem linguagens procedurais que contemplam a forma procedural da SQL, combinando o potencial de consultas do SQL com os de linguagens de programação de alto nível, dando ensejos às linguagens procedurais, o LP, como o PL/SQL, que são utilizadas basicamente para a criação de functions, triggers, gatilhos, né, então, e story procedures, bloco de comandos, né. Vou voltar aqui. Functions sendo compreendidas como subprogramas que têm por objetivo retornar algum resultado ou valor. E triggers, este é um dos elementos mais importantes quando falamos em banco de dados relacionais, que nada mais são do que os story procedures que se ativam automaticamente ao executar operações de alteração nas tabelas de banco de dados. Então, depois para ficar mais claro, né? Então, os procedimentos metodológicos. O artigo trouxe, né, então, o estudo de caso, né, compreende-se como sendo uma abordagem metodológica mais adequada quando se trata de desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Realizou-se uma revisão integrativa, descreveu-se ferramenta de tecnologia empregada, isso foi feito, e o projeto do banco de dados, que seria a parte, ele traz, né, o artigo ele traz todo o projeto do banco de dados. Tá? Então aqui foram criadas tabelas com nomenclatura em inglês, todos esses dados importantes para identificação e cálculo da quantidade de imunizantes a ser distribuídos aos departamentos regionais de saúde. Então foi utilizado, né, nessa forma, e cada tabela que foi criada, ela foi, cada uma dessas tabelas foram criadas e ela foi, através dos seus atributos, e em cima disso o artigo demonstra como ele foi feito, né,
a function triggers criadas, tá? Ele demonstra tudo como seria, o artigo tem tudo isso descrito. Mas como o vídeo precisa ser feito em pouco tempo, não tem por que a gente descrever, mas é interessante. E as considerações finais, traz como resultado da pesquisa, se obteve a construção de um banco de dados que utilize function e triggers para atualização de dados vacinais referente à quantidade a ser distribuída para cada departamento regional de saúde, a fim de criar um modelo para se evitar eventos como do envio de quantidade equivocada de vacinas, como eu descrevi nos estados do Amazonas e Amapá no início de 2021, e repetindo-se agora em agosto no estado de São Paulo. Então, o programa, de forma simples de utilizar, ele faz essa distribuição, essa numeração de distribuição através do quê? Pela quantidade de vacinas, os lotes vacinais, e de forma proporcional ele distribui entre os estados, né? Então, auxiliando no aspecto logístico da distribuição do imunizante, bem como demonstrar a eficiência da aplicação da linguagem procedural e banco de dados PL/SQL através das tarefas que tenham este fim. Então, para finalizar, né, o artigo ele é bem claro, ele é um artigo que demonstra como se programar através da linguagem SQL, vários bancos de dados, várias tabelas, né, desse banco de dados, para evitar um problema que parece que não deveria mais acontecer, através de hoje o uso da informática e o uso de banco de dados, mas que aconteceu aqui no Brasil agora há pouco, com essa necessidade de se distribuir vacinas. Então, algo que era para ser simples, num país do tamanho do nosso, houve muito equívoco. Então, estados que precisariam muito mais vacinas receberão menos e vice-versa. Tá? Então, a gente trouxe de forma resumida, né, esse artigo e a gente vai deixar um questionamento assim: onde mais a gente precisaria transformar, né, a, a logística através do uso da informática em saúde, através do uso da programação e banco de dados, né? Então essa fica a pergunta, porque existem muitos setores, né? Eu posso, por exemplo, citar um que seria os centros cirúrgicos. A gente vê que muitos centros cirúrgicos aqui do estado, principalmente onde a gente trabalha, ah, os materiais de centro cirúrgico, por exemplo, eles são organizados ainda na forma antiga, contando-se caixa a caixa, e quando vai terminar, a gente acaba deparando com aquele problema de não haver o produto, não haver, por exemplo, no meu caso específico, um tipo de válvula para fazer cirurgia cardíaca, ou coisa assim. Então, a pergunta fica para os outros colegas, onde mais a gente poderia usar essas programações na saúde, tá bom? Boa noite, espero que curtam o vídeo.